Esse é o nosso abraço. E você, vamos cantar? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Oh, aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim viva eu e você. Ó, quão bom e quão maravilhoso é Deus e irmãos ficam em união. Ó, quão bom e quão maravilhoso é Deus e irmãos ficam em união. Aperte a mão, aperte a mão. Sorriso covarde. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia, amém. Deus te ama e nós também. Amém. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda, Jéssica, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero, de antemão, já estar aqui justificando a ausência da minha esposa. Hoje é ciclo de oração lá em Bataeiras e ela está na direção do culto lá, por isso que ela não está aqui comigo, tá bom? Queridos, nesse momento nós vamos estar a meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Falar de Jesus é a coisa mais linda que existe. Falar de Jesus alegra o meu coração. Falar de Jesus eu sinto uma alegria, porque foi Ele que me resgatou. Foi Ele que me tirou da viúvadeira que eu vivia. Como todos os irmãos aqui já sabem, eu nasci no berço evangélico, mas na minha adolescência eu senti um prazer de querer conhecer o mundo. E foi onde passei 3 anos afastado. E foi os 3 anos piores da minha vida. E eu quero dizer para todos que nos escutam: o mundo é somente ilusão. O erro do adolescente é pensar que o mundo tem o que oferecer. É só engano. Aparentemente parece ser coisa boa, mas o final é só destruição para a sua vida. E muitos hoje vivem circunstâncias na sua vida terrível por tentar descobrir o que é o mundo, que você nunca tenha esse desejo de conhecer este mundo. Eu não vou falar de Jesus, porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, e eu quero dizer que Ele está vivo, e Ele vive na minha vida, Ele vive na sua vida, Ele vive na nossa família. O texto que nós lemos, meus irmãos, fala a respeito de uma mentira comprada. Eu vou citar novamente essa expressão para que os irmãos possam entender o que eu vou pregar. Eu vou falar nesta noite a respeito de uma mentira comprada. Nós sabemos, meus irmãos, que no capítulo 28, a partir do primeiro versículo, nós vamos encontrar a ressurreição de Jesus. A Bíblia, na sua totalidade, mostra a respeito do que estava escrito sobre Jesus: que Ele iria vir a este mundo, que Ele iria ser gerado o seu corpo humano no ventre da virgem, de uma jovem virgem, da qual ainda não tinha coabitado com seu marido. Era uma jovem pura. E a Bíblia também vai esclarecer que este mesmo padeceria, morreria em morte de cruz. A Bíblia, tudo o que narrou a respeito de Jesus se cumpriu na sua íntegra. E algo que me chama a atenção é que Jesus, quando Ele permeava sobre essa terra, Jesus, Ele deixou claro para todos aqueles que lhe ouviam que convém que Ele morresse, mas Ele deixou esclarecido pela sua própria voz, dizendo que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. A mesma voz que anunciou que iria morrer foi a mesma voz que anunciou que iria ressuscitar. Jesus disse que era simplesmente plausível, convém
Ele disse: é tu por acaso um peregrino em Jerusalém, que não sabe o que tem sucedido esses dias? O Jesus que morreu, mas disse que ressuscitaria, e hoje já é o terceiro dia. E de repente, quando aqueles homens chegam perto da sua residência, aquele viajante, entre aspas, que não era um viajante comum, mas era o próprio Jesus, ele faz com que fosse passando mais adiante. Mas aqueles dois discípulos, que um era Cleopas, constrangeu Jesus dizendo: fica conosco, já é tarde. E quando Jesus se senta ao redor da mesa para partir o pão, na hora que Jesus vai partir o pão, logo Jesus é tomado dali, ele sai dali, e um olha para o outro e reconhece que quem estava ali era o próprio Jesus. E um olhando para o outro disse: não matei nossos corações quando ele falava. Porém, eles não conseguiram identificar imediatamente que era Jesus. Depois Jesus, ele aparece também aos seus discípulos no cenáculo, aonde eles estavam reunidos. Jesus também aparece para outras pessoas, e a aparição de Jesus foi constante até se concretizar o período estabelecido que ele ainda iria permear sobre essa terra, mesmo depois da sua ressurreição. Mas quando Jesus ressuscitou, o que os judeus não queriam era que fosse divulgado que Jesus havia ressuscitado, ou seja, tentaram calar a voz de todos aqueles que propagavam que Jesus havia ressuscitado. Por quê? Porque os judeus não receberam. A Bíblia diz assim: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Os judeus não aceitaram a Jesus como Salvador. Eles não receberam Cristo porque eles pensavam que era um homem comum. Era plausível naqueles tempos bíblicos muitas pessoas surgirem se apresentando sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, entre parênteses, eu quero trazer uma observação aqui. Eu entendo em partes a preocupação dos judeus. Eu entendo em parte a preocupação dos judeus não receber imediatamente a Jesus como Salvador e ter dúvida que ele era o Filho de Deus, porque era plausível muitos virem dizendo que era o Filho de Deus. Então não foi fácil para os judeus, porém, em contrapartida, eles, como eram conhecedores do judaísmo, ele era conhecedor da lei, eles conheciam tudo que estava escrito a respeito de Jesus, e vendo tudo aquilo que foi escrito se cumprir na vida de Jesus, eles deveriam se alertar e reconhecer que era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que viria a este mundo para resgatar a humanidade do seu pecado, da sua maneira de viver. Mas porém, quando Jesus ele está ali sendo crucificado, a terra treme quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em um dos evangelhos narra que a terra treme, o céu escurece, e alguns que estavam ali soldados dizendo: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Eles reconheceram, porém a dificuldade agora era que não fosse divulgado que Jesus foi ressuscitado.
a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito, porque ele falou que morreria, mas ele falou também que ressuscitaria. Vinde e vede no lugar onde o Senhor jazia, e depois imediatamente e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas preciosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correndo anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide e dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Agora preste atenção. Jesus, ele ressuscitou, e quando começou a ser propagado pela primeira pessoa que deu a notícia foi essas mulheres. Elas tiveram o privilégio de anunciar. Olha quem foi a primeira classe que anunciou sobre a ressurreição de Jesus: as mulheres, irmão. As mulheres tiveram o privilégio de ser as primeiras a anunciar que Jesus ressuscitou. E tem igrejas por aí que querem calar as mulheres, tem igrejas por aí que querem proibir as mulheres de pregar, de anunciar o Evangelho. As mulheres tiveram o privilégio de anunciar de antemão que Jesus havia ressuscitado. Olha que privilégio tremendo. Só que de repente, quando aquelas mulheres começam a anunciar que Jesus havia ressuscitado, algo acontece. Chega ao conhecimento dos judeus, chega ao conhecimento das autoridades à época. E quando eles tiveram a informação que estava sendo divulgado o quê? Estava sendo divulgado que Jesus havia ressuscitado. Sabe o que acontece? Logo eles chamam algumas pessoas e começam a dizer para eles: olha, vocês vão divulgar o contrário. Estão divulgando aí que Jesus ressuscitou, e essa informação não pode ser propagada. Então vocês agora vão ser pagos, vocês vão receber dinheiro para divulgar mentira. Meu irmão, tem gente que é especialista em mentir, tem gente que nasce com uma mentira na boca. É terrível. A pessoa fala sem palavras, somente
a pedra foi removida, um clarão desceu do céu, a gente se apagando e não vimos mais nada. Ele vive, Jesus ele vive. Logo disserei, vocês não vão falar isso por aí não, vocês não vão falar que ele está vivo não, vocês não vão falar que ele ressuscitou não. Olha, toma esse dinheiro aqui e vocês vão dizer ao contrário, essa verdade de você não vai ser anunciada, vocês vão anunciar a mentira, e a mentira é essa: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nos furtaram. Vocês vão dizer que os discípulos se reuniram e foram roubar o corpo dele dos túmulos, para que depois divulgasse que ele havia ressuscitado. Olha que coisa terrível. E o versículo de número 14 diz: e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós os persuadiremos e vos portaremos em segurança dito entre os judeus até ao dia de hoje. Deixa eu dizer uma verdade: tem gente que troca a verdade por uma mentira, tem gente que é especialista em falar mentira por dinheiro. Para os gordinhos, basta receber um pixel gordo que logo meu irmão a mentira rola na boca, defama pessoas, se levanta contra as pessoas, divulga em verdade de pessoas. Muitas das vezes tem muitas pessoas, irmão, vendendo a verdade por mentira, mas o cristão ele é diferente. Na boca do cristão não pode haver a mentira, na boca do cristão tem que ter a verdade, porque primeira coisa, a Bíblia diz: seja porém o vosso falar, se sim ou não, o que passa disso é procedência do maligno. A segunda verdade que eu quero te dizer, que o crente não pode divulgar mentira, que o crente não pode divulgar a inverdade, é porque quem habita em você é a verdade, quem? Jesus Cristo de Nazaré, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O cristão de verdade ele não pode divulgar a mentira. É por isso, meus irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui e você é um pouco crítico no que eu vou falar. É muito sério o que eu vou falar aqui agora. Dobre a atenção para isso aqui, você que me ouve nesta noite. Eu não sou contra do cristão na política, não. Eu não sou contra de quem entra na política, mas eu quero dizer uma verdade: não tem uma pessoa que entre na política para não se tornar mentiroso. Não tem uma pessoa que se entre na política para não se corromper. É por isso que na minha concepção, eu como cristão, eu não critico nenhum cristão que entre em política, mas porém esse aqui não entra, porque eu ando com a verdade. Eu não posso vir palanque para falar mentira, eu não posso vir palanque para falar em verdade. Eu não vou prometer o que eu não vou cumprir. Isso é mentira, irmão. E tem muitos cristãos entrando na mentira, trocando a verdade por uma mentira e escandalizando o Evangelho de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma verdade aqui nessa noite, porque Jesus está conosco aqui, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero ver um camarada que entra na política para não se corromper. Não tem, meus irmãos, tem um cala-boca, tem assinatura debaixo dos panos, não tem um que não se corrompa. Esse negócio de dizer: entrei, mas não me vendo, entrei,
chama-se o nome de Jesus de Nazaré. É o único nome, é o único nome que você divulga que não vai te decepcionar. Você pode divulgar o nome de homens, vão te decepcionar amanhã, como eu já fui decepcionado algumas vezes. Você divulga o nome de homens e é decepcionado. Você impõe confiança em homens e é decepcionado. Mas tem um que, se você divulgar ele, Jesus Cristo de Nazaré, ele não vai te decepcionar nunca, porque ele é o teu Deus, ele é o teu Senhor, e com ele estará a verdade e não estará a mentira. Então divulgue Jesus de Nazaré. Diga amém por isso. Divulgue a verdade que é Jesus de Nazaré. Quando você divulga o homem, você erra. Quando você divulga o homem, você é decepcionado. Quantas das vezes eu já divulguei homens? Quantas das vezes eu já apresentei homens? E dizendo, aqui está fulano, aqui está Medrano. Se chegar aqui, fica sentado na banca do jeito que está, e eu apresento pelo nome que tem, nada mais do que isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui o nome que tem que ser divulgado é o de Jesus. O nome que tem que aparecer aqui é o de Jesus. O nome que salva é o de Jesus. O nome que liberta é o de Jesus. O nome que muda é o de Jesus. É este nome. Só Deus. Pode observar. Tem muitas igrejas que se contaminam, principalmente na época de política. Bateu época de políticos, entre aspas, uma cambada se corrompe. Uma boa cambada se corrompe. Camarada passa 4 anos e não pisa no culto. Quando é no dia da política, vem com a cara de pateta para a igreja. Pode chegar aqui, vai ficar sentado aí na banca e vai ser apresentado como visitante de qualquer nome que tiver, menos como candidato. Porque tem um que aparece nessa época para você apresentar como candidato. Estar aqui nos visitando, o candidato aqui não funciona. É pelo nome, fulano está nos visitando, a irmã está nos visitando. Da mesma forma que eu apresentei Jéssica aqui, está nos visitando a nossa querida Jéssica. Da mesma forma é qualquer outra pessoa que chegar aqui. Tem que ser desta forma, a igreja é diferente. E tem muitas lideranças de igreja por aí que não tem moral nenhuma para falar de Jesus em lugares por aqui nessa cidade. Porque se vendem quando é tempo de política. Pega dinheiro por debaixo dos panos. Eu desafio qualquer candidato e autoridade chegar e dizer assim: o pastor da igreja me pegou tanto, vem para cá dizer que eu peguei. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse aqui não se vende. Eu tenho a minha vida, a minha conduta limpa dentro da sociedade. Eu chego na casa de A, de B, de C, de lado A, de lado B, de lado C. Eu prego o evangelho para todo mundo, porque eu tenho vida, eu tenho caráter, eu tenho moral para isso. Coisa que muitos já perderam. Não desrespeito ninguém. Amo todo mundo. Estendo as mãos para todo mundo. Prego para todo mundo. Mas tem liderança aqui dentro dessa cidade que tem casa aí que, se chegar, bate a porta na cara e não entra. Porque não sabe se pôr como homem de Deus. Irmãos, permita-me dizer uma coisa. Eu sei que tem gente que me acompanha nas redes sociais. Depois eu posso até, e sempre tem aquele nenenzinho que ainda vai lá para o meu canal no YouTube publicar mensagens sem sentido nenhum, não sabe o que está falando. Aí vai lá e vamos dar ibope. E o canal cresce, né, irmão? Mas vamos lá. Deixa eu dizer uma verdade aqui para os irmãos. Eu tenho moral de falar isso aqui. Sabe por que eu tenho moral? A gente é novo aqui em Belém. Novo no sentido da igreja. Eu sou filho daqui. Mas, meus irmãos, pensa em uma igreja pequena ainda, aqui, mas que tem respeito aqui, porque muitas. Mais respeito
Porque o povo sabe quem está na liderança dessa obra aqui. Não é uma pessoa qualquer. Não é uma pessoa que se vende, que negocia o seu chamado. Não. Eu tenho uma vida com Deus. Uma vida íntegra diante de Deus. Anda aí da sociedade de cabeça erguida. Ninguém passa aquele pastor que fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Esse aqui não. Se falarem em verdade e está possesso por Satanás, eu tenho que orar para Jesus libertar. Porque eu tenho vida diante da sociedade. Fique de pé. Glória a Deus. Pregar a verdade, poucos querem pregar. O nome que é divulgado aqui se chama Jesus de Nazaré. O nome de Cristo, ele é divulgado aqui nesse lugar. Nenhum outro nome. Segura que agora vai apertar só isso aqui que eu encerro agora. Eu travei para não falar isso aqui, mas eu vou falar. Sabe por que eu vou falar? Porque eu sei que tem pessoas que vai precisar ouvir isso depois. O pior erro de uma igreja, irmã Cida e Morrone, minhas irmãs Jéssica, vocês que estão aqui. O maior erro de uma igreja é botar político no altar da igreja. Pegar e passar microfone na mão de político para falar no púlpito da sua igreja. Isso está errado. Não pode, irmão. Aqui é lugar para homens e mulheres que foram escolhidas por Deus, crentes. Ah não, mas a gente temos que respeitar. Eu respeito, agora sentado aí na banca aqui. Respeitar não é colocar aqui não. Respeitar é apresentar aí como qualquer visitante. Aí é respeito, agora botar aqui não pode. Está errado, irmãos. Tem muitas igrejas fazendo isso. O sangue de Jesus tem poder. Aqui é lugar para a verdade e não para a mentira. Púlpito é para pregar o evangelho, não é palanque de política. Amém, meus irmãos? É isso que a gente tem que colocar em prática na nossa vida. Quem diz amém por isso? Amém. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos pela sua palavra. Agora, Senhor, leve paz e segurança a cada um dos filhos aos seus lares, guarda, livra e protege de todo mal. Continue abençoando de forma especial os teus filhos. Muito obrigado pela sua palavra. Aplica ao coração dos teus filhos, que possamos viver a tua palavra, sermos diferentes, Senhor. Que nunca possamos nos corromper, que nunca possamos nos vender, Senhor, negociar a nossa fé, mas sim temos capacidade moral diante da sociedade para continuar anunciando que tu estás vivo e que tu vem buscar a tua igreja. Continue abençoando teus filhos que aqui estão, abençoa nosso vozinho, nossa vozinha, os demais que não puderem estar aqui, sendo com teus filhos, guarda, livra, protege e abençoa de forma especial, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, deixa eu informar algo aqui para os irmãos. Amanhã não vai haver culto aqui, tá bom? Só quinta-feira na casa da irmã Laura. É uma da casa da irmã? Fica perto da casa da irmã Cida, né? Falou, quinta-feira nós vamos fazer o culto lá. Sexta-feira tem um culto normal aqui. Culto de doutrina, sábado oração, domingo culto com a família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.